Boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos fechar o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, parte 3. Vamos então, que a gente tem muita coisa para ver hoje. Começando aqui no item 1.5, Instruções dos Espíritos à Nova Era. Deus é único e Moisés é o Espírito, que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas, nem por isso, os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Então aqui embaixo, aqui, o frontispício é uma ilustração decorativa elaborada que aparece na página que antecede a página do título de um livro. Então, aqui a gente não vai mais... Moisés, a gente já conversou bastante sobre ele, né? Então, a gente não precisa se prender mais a isso. Mas a gente pode aqui, diante desse texto, quando ele fala que o povo hebreu foi instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Então, a gente pode ter aqui duas interpretações. Uma é imaginar que Deus colocou os hebreus naquela condição de sofrimento, de escravidão, por tanto tempo, para depois resgatá-los e mostrar o seu poder. E isso seria um pensamento mais próximo do pensamento, claro, de Moisés. E seria, claro, contrário a tudo aquilo que a gente vem falando aqui. Ele não vai pegar um grupo de pessoas e mostrar o quanto ele é poderoso. Nós já conversamos sobre isso. Então, o que a gente pode concluir disso? Que seria, claro, um outro ponto de vista. As nossas relações no dia a dia que levam a esse caminho, em muitas situações você vê escravidão. Muitas situações. Tem escravidão em carvoaria, que vocês já devem ter visto algumas reportagens. Tem escravidão em alguns ambientes de trabalho. Tem escravidão quando, por exemplo, um pai coloca uma criança para trabalhar. Então, se a gente puder refletir naquele momento aqui, que a gente está colocando nesse estudo, qual era o povo que estava mais necessitado de uma mensagem divina? Qual era o povo que tinha uma necessidade pontual que estava sofrendo? Os hebreus, né? Ninguém vinha para libertá-lo depois de tanto tempo de escravidão. Aí eles mandam um espírito que acaba passando por tudo que Moisés passou. Viveu dentro de um palácio, de um faraó, ao invés de ficar lá junto com os hebreus. Mas, enquanto estava no palácio, todos nós sabemos que ele possuía, sim, um sangue hebreu. Ou seja, o cenário estava todo preparado para isso. Se você coloca um Moisés entre os egípcios, a coisa já não vai acontecer. Ele ia se tornar, no máximo, um sacerdote, no máximo, né? Porque ele não teria o mesmo poder, porque o povo egípcio não tinha as necessidades que os hebreus possuíam. Todos nós sabemos
que é na dor que buscamos algo mais e não no prazer. Os egípcios, na época, viviam bem, se comparado aos hebreus. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, que Deus, ele não joga com a humanidade como se fosse peça de tabuleiro. Ó, agora eu vou deixar vocês sofrendo 10, 20 anos para vocês aprender como que as coisas são. É meio sádico. Deus não tem esse tipo de ação. Nós temos o livre-arbítrio e aquilo que a gente sofre, nós mesmos causamos. A gente já conversou sobre isso. Ou seja, em vários locais do mundo, em toda a história do mundo, vários indivíduos surgiram para trazer uma mensagem. Só que como esses locais não tinham necessidades pontuais, eles não tinham, digamos assim, espaço para crescimento e acabaram não se destacando, mas deixaram, claro, suas mensagens. Então, trazendo aqui para a nossa vida atual, um indivíduo extremamente honesto, que quer lutar contra a corrupção, dificilmente ele vai conseguir algum resultado sendo um deputado ou um senador, porque nesse cenário há tantos interesses contrários em volta dele que ele não consegue crescer. Agora, se esse indivíduo atua num bairro mais afastado, um local que também não é regido por pessoas corruptas e que estejam em nítido sofrimento, necessitadas por melhoria, ele começa a trazer uma mensagem de esperança, de liberdade, ele tem muito mais chance de fazer as coisas acontecer. Entenderam essa analogia que eu fiz com Moisés? Então vamos em frente. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ele se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que poderiam adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos. Notável do ponto de vista da matéria, e mesmo do das artes e das ciências, a inteligência deles era muito atrasada e se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentavam então a religião hebraica. Lembrando aqui, coloquei um asterisco aqui no holocausto. O holocausto é sacrifício pelo fogo. Nesse pedacinho aqui que eu li, o que está sendo dito é que o mal que Moisés causou pode ser amenizado em função do contexto que ele estava inserido. Ou seja, um povo extremamente ignorante. Então, trazendo para os dias de hoje, se aquilo era apropriado para os povos semi-selvagens, e era apropriado para os povos semi-selvagens, quem ainda segue aquilo está se colocando também como um povo semi-selvagem. Estou lembrando algo que a gente conversou em uma das últimas aulas. Continuando. Não. Aqui, ó, esse pedacinho aqui. Não teriam compreendido que poderiam adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocausto. Então, o povo daquela época, por ser semi-selvagem, eles achavam que eles conseguiriam agradar a Deus através de holocaustos, ou seja, sacrificavam animais que, ó, eu vou pegar algo que é meu aqui e transformar em algo sagrado. Então, tudo isso era a maneira que eles achavam que eles acreditavam que dessa forma eles iam adorar a Deus, é dessa forma que iam agradar a Deus. Continuando. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos,
que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral. Enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. É isso. O Cristo foi iniciador da mais pura, sublime moral. Ele sim possuía uma moral sublime. Já Moisés era uma moral bruta. É claro que se você na época tem uma pessoa como Jesus falando, dizendo algumas coisas diferentes dos demais, sempre aqueles que contestam, sempre aqueles que vão duvidar. Mas, para isso que vem o Espiritismo. Ele vem para convencer as pessoas. Ele convence aquele indivíduo que não tem estudo. Ele convence o indivíduo que tem muito estudo. Ele convence aquela pessoa que não quer ler nada e quer apenas assistir palestras. Ou seja, ele funciona como uma alavanca. Alavanca do conhecimento. Continuando. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias da liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não, aquelas ideias precisam para atingir a maturidade de abalos de discussões a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Isso aqui foi uma mensagem psicografada através de um espírito israelita em Mulhouse, em 1861. Ok? Esse texto aqui, ele coloca que tem as ideias, tem que seguir a mesma rota que percorreram, né, as ideias da liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Sim, nada vai acontecer sem lutas. Por quê? Porque a liberdade incomoda. Isso em qualquer período da história. A liberdade incomoda quem tem o poder de aprisionar e incomoda, às vezes, quem está acostumado com a prisão. É muito comum. Por exemplo, se você se lembrar, não sei se vocês já ouviram falar daquela síndrome de Estocolmo, a pessoa ficou tanto tempo no cativeiro que, de repente, ela começa a esquecer de onde ela está. Pensa assim, eu vou... Esse negócio aqui, eu vou começar a pintar eu vou pintar essa parede aqui, vou colocar um quadro ali, não tá legal isso aqui, né? É o indivíduo que vai aceitando a situação. Por exemplo, há pessoas que vivem sobre um governo ditador. Se você for perguntar para ela, eu acho que tá certo, vou fazer assim o que eles estão mandando. Eu tô nessa situação de dificuldade, mas todo mundo tá, né? Então, essa pessoa, se você vai falar com a pessoa, vamos sair daqui, vamos ser livres. Ela responde, não sei se eu quero não. Aqui pelo menos eu como todo dia. Há outras situações no ambiente corporativo, em empresas,
em que o patrão ele age como um tirano com o funcionário. Aí você procura um desses colegas e fala assim, olha, eu tenho uma proposta de trabalho muito boa para você, sai daí, olha, vai para lá, você vai conseguir trabalhar também, vai ser uma ótima proposta de trabalho. A pessoa fala, eu não sei, eu acho que não. Tá ruim aqui, tá ruim aqui, mas pelo menos aqui, sei lá, eu me sinto seguro, ele paga certinho, entendeu? Então, o que que é isso? Se eu não me engano, Jean-Paul Sartre, ele dizia que uma das coisas que mais tememos é a liberdade. Porque com ela vem a responsabilidade pelos nossos atos. E nós preferimos culpar os outros ou as condições por aquilo que fazemos. Então não haverá essa construção de uma nova etapa na sua vida sem luta. É a luta de você consigo mesmo. É a luta contra o nosso conservadorismo, é a luta contra aquilo que nos limita. Ok? Vamos lá. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após as alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material. Redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristão, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, há passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado, os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente, dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de que não serdes derrubados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. As virgens loucas. O que é isso? Eu coloquei aqui uma nota que está em Mateus 25, de 1 a 13, na Bíblia Sagrada. Vamos lá. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e havia também 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiam-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que os vendem, e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos.
E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, para início de conversa, essa questão aqui é mais uma parábola que Jesus nos deixou, que aqui é claro que o esposo não é bem o esposo, é Jesus que vem até elas, né? E o que a parábola diz? Que a nossa salvação é individual. A lâmpada, a sua lâmpada, não vai se acender com o meu azeite. Não importa quanto eu estude, não importa quanto eu me sacrifique, eu não carrego mãe, eu não carrego filho, eu não carrego esposa ou esposo, eu só carrego a mim. E eu tenho que estar preparado. Voltando a falar, essa metáfora diz: a questão do esposo chegar é o momento que eu precisarei da minha fé. No momento que estarei preparado para lidar com esse momento. Se algo muito sério e importante chega, eu estarei preparado? Mas que momento é esse? É um momento que, por exemplo, um ultrassom mostra que o meu filho virá com síndrome de Down, ou que está com uma deficiência física, ou no momento que vem uma doença e você fica perdido, pois não tem de onde tirar o dinheiro. É no momento que você não fortalece a amizade e acaba sozinho na sua velhice. São momentos que chegam em nossa vida e não estamos preparados, entenderam? Algumas traduções colocam como virgens despreparadas, virgens desprevenidas. Eu coloquei da forma que está no Evangelho. Agora, a postura dessas loucas aí, como foi colocado o texto, são aquelas pessoas que falam assim: ah, deixa pra lá, deixa, eu tenho meu amigo lá que ele me ajuda na hora do vamos ver, ele tá perto de mim, tudo vai dar certo, não deixa quieto, eu não preciso ir atrás disso agora. O outro, meu amigo, o outro ele pode permitir que você durma na sombra dele, ele pode permitir que você se alimente dos frutos dele, mas enquanto isso, lembre-se sempre, o seu terreno pode estar seco, o seu terreno pode estar árido, porque você não plantou nada. Em dado momento, porque assim é a vida, em dado momento, se essa pessoa falar, valeu, muito obrigado, mas, por favor, eu preciso agora de uma certa privacidade. Estou dando um exemplo qualquer. Você não pode ficar magoado com essa pessoa. Porque eu vou ter que voltar para o lugar que eu deixei árido. Agora, a maioria das pessoas que vivem a situação fica culpando o outro, ao invés de assumir essa responsabilidade que era somente sua. Olha o que ele fez comigo. Depois de tanto tempo, ele é muito injusto isso que ele fez comigo. Agora, o que eu farei da minha vida? E, na verdade, foi eu que não me preparei. Então, o que o Espírito está dizendo é: se prepare para quando Jesus tocar seu coração. Porque aí você vai estar preparado para esse momento.
Você terá os recursos para isso. Ah, mas aí você vai me perguntar, mas como? O que eu faço? Como eu me preparo? O que você está fazendo aqui nesse curso, de acompanhar esse estudo, você já está se preparando. De repente você está no outro estudo também, com qualquer outro expositor, você está se preparando. Só o fato de você estar aqui. Entendeu? Mas vamos em frente? Vamos falar de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Aqui o termo vulgarizadores seria divulgadores. Não é que está errado, mas ele tem uma significação no Evangelho como divulgação. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disto encontramo-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. Quando, entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas mais notáveis confissões que esse eminente espírito deixou, as características e ao mesmo tempo proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos. Estou convencido que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera da vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Esta a razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Aqui, quem colocou esse texto foi Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1863. Então, aqui Erasto coloca uma comparação com Paulo, né? Paulo de Tarso, que foi um apóstolo, né? Foi o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso e São Paulo. Foi um dos mais influentes escritores do cristianismo primitivo, cujas obras compõem parte significativa do Novo Testamento. Conhecido como Saulo, se dedicava à perseguição dos primeiros discípulos de Jesus na região de Jerusalém. De acordo com o relato na Bíblia, durante uma viagem entre Jerusalém e Damasco, numa missão para que, encontrando fiéis por lá, os levassem presos a Jerusalém. Saulo teve uma visão de Jesus envolto numa grande luz, ficou cego, mas teve a visão recuperada após 3 dias por Ananias, que também o batizou, conforme começou então a pregar o cristianismo. Então, Erasto, ele faz uma comparação com Saulo, né? Colocando que Agostinho não estava muito conectado com o seu lado religioso e no momento de muita tristeza, de muita autoflagelação, de estar se sentindo culpado em função dos seus vícios, ele acabou chegando a essa conclusão e a partir daí se transformou num dos maiores divulgadores da mensagem de Jesus. Por isso a comparação com o caminho de Damasco, né? Ele colocou exatamente as frases que envolveram a situação de Paulo, né? Então ele teve essa visão, ficou cego, e depois de 3 dias o Paulo foi curado, e nessa cegueira ele compreendeu que ele estava fazendo errado. Mas voltando aqui ao Santo Agostinho, ele fala assim: quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si
e compreender que a felicidade estava alhures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos, quando afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me. Creio, sou cristão. Entenderam? Erasto ele junta as duas histórias de Agostinho e Saulo, pois são duas pessoas que passaram por situações semelhantes, onde sua fé foi restabelecida baseada numa comunicação que, segundo eles, veio do sagrado. Santo Agostinho, pela leitura, e Saulo, pela cegueira. Ok? Nesse caso aqui, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns desse caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor, em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos eu ouvi acerca desse homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo. Este é o Filho de Deus. É isso. É disso tudo aqui que Erasto estava falando no texto anterior. Para muitas pessoas, o caminho de Damasco é o diagnóstico de uma doença grave, é o Covid, é a morte da mãe, é a perda do emprego, é o filho que se perde na droga. É a consciência de continuarmos pensando sempre
da mesma forma ou agindo da forma que a gente foi ensinado ao longo de tantos anos pela vida. Por isso que aqui, nesse estudo, eu sempre coloco, por mais que você tenha lido 5, 10 vezes o Evangelho, chegue aqui como alguém que nunca o leu. Vamos juntos lê-lo de uma forma diferente. Vamos lê-lo pausadamente. Vamos entender a força das mensagens que estão aqui. Só nessa última passagem aqui que a gente acabou de ler, a gente viu que Saulo aceitou de forma resignada os 3 dias de cegueira. Esses 3 dias de cegueira pode significar na nossa vida momentos difíceis que a gente passa. Lembra de uma das últimas aulas que a gente colocou alguns exemplos de momentos difíceis e a gente sempre tem que ter em mente amar a Deus acima de todas as coisas? Então essa é a mensagem para fechar o primeiro capítulo. Não vim destruir a lei. Esta é a lei de fato. A lei que fala do amor, a lei que fala da redenção, a lei que fala, acima de tudo, da fé. É a gente estar sempre trabalhando para o coração estar aberto a receber. E isso não se refere a Paulo, a Saulo, a Santo Agostinho, se refere a Maria, ao Pedro, a Rose, a Sandra, se refere a cada um de nós. Porque significa que iremos parar e reconhecer a nossa cegueira com relação aos nossos preconceitos, com relação às nossas limitações, com relação aos nossos dogmas. Pensem nisso. O nosso próximo encontro, a gente vai entrar no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, primeira parte. Mas agora que fechamos o capítulo 1, eu passarei a vocês uma tarefa e eu peço que todos respondam, por favor. Por favor. Eu gostaria muito de ver a participação de vocês. A tarefa é simples, basta vocês folhearem os textos, os slides que eu passei, ou o próprio evangelho consta lá. É uma maneira de eu aferir a participação de vocês, a interação de vocês com esse curso, ok? Eu aguardo o envio, pode enviar no privado para mim as respostas desse teste. Muito obrigado de coração, que Deus abençoe a vida de cada um e nos encontramos semana que vem.